Bom, chegou a hora de tecnologia, tá aqui no Popverso. Rita Vu já tá aqui comigo, tudo bem? Tudo bem, Ciane. Tudo ótimo. Rita, é um PopTech meio em alta CNN, né? Porque a gente vai falar da indústria do cinema, né? Tá com um problema gigantesco esse ano. Greve, tanto de atores quanto de roteiristas, desde os anos 60. Essas duas classes não se juntavam numa greve conjunta, né? Uma greve que já dura bastante tempo. Exato. Ninguém sabe o que vai ser de continuações de filmes, novas temporadas de séries. E aí chamou muita atenção da gente que é nerd, né, de tecnologia, uma das reivindicações, né? Eles estão pedindo, obviamente, remunerações melhores por questões das plataformas, né? O modelo de negócio dos streams mudou muito, o jeito que se faz produção de conteúdo hoje e tal, mas um pedido específico, principalmente dos roteiristas, é o motivo da nossa conversa de hoje, que é a garantia de que os estúdios não vão usar inteligência artificial para escrever os roteiros. Primeiro de tudo, dá para garantir isso, Rita? Ai, Ciane, acho que é muito difícil garantir, né? Isso, né? É uma reivindicação deles. Eu achei super interessante que até na sexta-feira passada, que eles se juntaram, tinha até uma das placas que eles escreveram assim: inteligência artificial não tem trauma de infância. E, de fato, assim, usar a inteligência artificial não vai resolver tudo na questão dos roteiros, mas ajuda bastante o trabalho. Sim. E eles, pelo menos inicialmente, não estão vendo exatamente inteligência artificial como uma ferramenta, tanto é que tem uma ala dos roteiristas mais céticos falando que, na verdade, nem para pesquisa deveria ser utilizada inteligência artificial, mas tem muita gente que já acha interessante e está utilizando, né? Principalmente fazendo esse trabalho colaborativo, ao mesmo tempo que não quer modificar os créditos. Então, está realmente uma briga, é muito difícil monitorar e regular. A gente sabe que todo tipo de regulamentação não vai no mesmo passo que a tecnologia. É difícil, né? Então, está uma situação muito complicada, né? Porque isso está impactando toda a indústria do entretenimento, né? Toda a agenda. Inclusive, tem muita gente falando que isso pode impactar o Oscar, né? Principalmente pelo lançamento dessa temporada de outono, os principais festivais que vêm a seguir, como o de Veneza. Então, tá uma questão complicada e realmente a gente não sabe se eles vão conseguir. Até porque tem muito estúdio que já está usando inteligência artificial, principalmente no roteiro. Eu acho que esse tipo de reivindicação é uma coisa que, para muita gente, não para todo mundo, obviamente, mas para muita gente pode cair numa coisa até um pouco simplista, para uma discussão que é muito mais profunda, né? Então, tem muita gente que também não tem esse entendimento do que a gente sempre fala aqui no Popverso o tempo todo, do que é a produção de conteúdo de inteligência artificial, né, Rita? É, na verdade, uma média de um monte de coisa que está na internet. Então, é sempre uma média. Inteligência artificial não necessariamente é uma plataforma que vai trazer uma inovação maravilhosa, uma coisa fora da curva, uma substituição total da pessoa, né? Então, talvez alguns roteiristas possam tentar se familiarizar com as ferramentas para usar a inteligência artificial para fazer um começo de história, a partir daí colocar a experiência do trauma de infância, a experiência pessoal para começar a produzir histórias de fato mais autorais e tal. Dá pra gente ter esse pensamento assim, ou eu tô sendo muito ingênuo? Realmente as pessoas estão com medo de perder o emprego, isso vai fazer com que muita gente seja demitida, mesmo qual que é a tua ideia sobre isso, do ponto de vista de tecnologia? Eu acho que com certeza a gente pode sim utilizar a inteligência artificial como ferramenta, como eu disse pra você, tanto é que vários estúdios estão usando como inputs de ideias, né? Afinal, eles têm muitos dados. Se a gente for pensar uma inteligência artificial alimentada por todos os roteiros que já foram produzidos, poderia realmente dar insights super interessantes e ter esse trabalho colaborativo. O que eu sempre digo é que vai ficar para trás quem não quiser se familiarizar em nada com a inteligência artificial. Porque a tecnologia já está aí, já né, está aí. Rita? A substituição, ela vai acontecer, mas ela vai acontecer principalmente pelas pessoas que sabem utilizar a inteligência artificial e não necessariamente apenas pelas máquinas, né? Então, realmente é uma reivindicação né, um pouco complicada no sentido, né, de monitoramento, mas também, Ciane, como você mesmo disse, tem muita gente que está com medo, principalmente em relação ao trabalho. Lógico, né? Tem uma galera que está maluca falando que a inteligência artificial pode extinguir os seres humanos, mas, de fato, a gente sabe que esse tipo de tecnologia vai impactar todo tipo de trabalho. Lógico que os mais impactados vão ser o que a gente conhece, né, pelo white collar jobs, né, galera de colarinho branco, esses trabalhos de quem realmente senta atrás da mesa, os trabalhos administrativos, de liderança, podem ficar mais complicados do que os trabalhos realmente mais braçais. Não que eles não serão impactados diretamente, porque se a gente for pensar até o trabalho de um lixeiro pode ser impactado por inteligência artificial, dependendo se a gente está falando aí de cidades inteligentes, a gente pode ter totalmente um monitoramento
do lixo, onde precisa ir buscar, quando. Então, sim, vai ter um impacto, né, no futuro em tudo que a gente conhece. Mas eu acho que agora a grande questão e o grande medo é porque os trabalhos que antes eram basicamente humanos, que são os trabalhos cognitivos e criativos, agora estão sendo meio que feitos pela inteligência artificial. Mas estão sendo feitos ou estão sendo ajudados pela inteligência artificial, né? Exato, eu também acho que tem uma ajuda, o importante é essa colaboração junto com a ferramenta, mas eu acho que muita gente fica com medo porque talvez, né, não estejam familiarizados com a ferramenta e como utilizar. O que eu acho interessante, Ciane, é que tem até alguns estúdios e várias startups que estão surgindo, que as pessoas nessa colaboração com a inteligência artificial podem pegar até um script ou algoritmos e ir modificando a sua maneira, sabe? Colocar o seu humor, o seu tom, a inteligência, então, experiências, né? Que seja o trauma de infância, etc. E conseguir construir uma narrativa inteligente, né? Interessante junto com a inteligência artificial. Então, acho que esse que é o caminho. Eu fiz um teste aqui. Eu abri o ChatGPT e escrevi assim, ó. Me escreva uma ideia curta de filme de terror que se passa no Brasil e tenha personagens do folclore brasileiro. Aí veio aqui, ó, título, Sombras do Sertão. Sinopse, em uma pequena vila remota no interior do Brasil, lendas do folclore local são ressuscitadas por uma presença sinistra que desperta após décadas de sono profundo. Quando um grupo de jovens decide explorar a região em busca de emoções fortes durante uma festa local, eles inadvertidamente despertam uma entidade ancestral e perturbada. À medida que a noite avança, a escuridão revela a verdadeira face das criaturas do folclore brasileiro, que começam a assombrar e perseguir os intrusos, revelando os segredos sombrios de cada personagem. É uma história pronta, é muito legal. Para ter ideia, e é o que muitos estúdios estão fazendo. Mas me dá ideias para eu continuar a Sim, história, eu não vou começar a gravar. Feito, exato, não vou gravar isso aqui. Trabalho para ser feito. Exato. E essa colaboração é que é super interessante. Quando eu penso em arte, inteligência artificial, principalmente para referência, que é o primeiro, né, o início do trabalho de um artista, você nunca tira as coisas do nada, né? A gente sempre estuda, né, as pessoas que fizeram anteriormente, o que já foi feito, enfim. E a inteligência artificial é incrível para isso. Então, saber trabalhar junto, eu acho que é um caminho melhor do que a gente tentar impedir, ficar limitando coisas que a gente sabe que não vai conseguir controlar. Né? Exatamente. Algumas coisas não têm volta e a tecnologia é uma delas. Uber versus táxi, enfim, a gente já viu vários casos, né? TV versus rádio, computador versus máquina de escrever, enfim, não adianta negar o avanço da tecnologia, né? A gente tem que discutir, tem que regulamentar e tem que avançar. Rita, obrigado. Obrigada, senhor. Valeu mesmo, é isso.